paz do Senhor, queridos irmãos, alunos, professores da Escola Bíblica Dominical, pastor Davi Passos aqui para mais um estudo bíblico da nossa lição bíblica da Escola Dominical. E hoje estaremos falando aqui sobre a lição de número 11, onde o tema é o seguinte: a salvação não é obra humana. Então, lendo aqui juntamente conosco no textuário da nossa lição, nós encontramos a palavra de Deus trazendo o segundo texto. Em Tito capítulo 3, versículo 5 diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, a verdade prática é que a nossa lição tem o seguinte texto: a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Então, vamos ler a nossa leitura em classe, que se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 1 até o 10, que diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado, e em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, neste tema aqui sobre a salvação não é obra humana, nós temos aqui 3 objetivos que a lição nos apresenta. Primeiro, é ensinar a respeito da doutrina da salvação sob a graça de Deus. Segundo, é elencar ensinos inadequados sobre a salvação na antiguidade. E terceiro, é correlacioná-los aos ensinos inadequados sobre a salvação na atualidade. Então, quando nós olhamos aqui para esta lição, nós vemos a soteriologia, ela é a doutrina da salvação. E esse termo teológico vem do grego soteria, que quer dizer salvação, e logos, né, que quer dizer ali palavra, estudo, tratado, que no contexto teológico diz respeito ao livramento do poder, da maldição, do pecado e a restrição do ser humano à comunhão com Deus. A nossa introdução diz o seguinte: o apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. E além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio de seus próprios esforços, e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina direta por meio do Espírito Santo. Então, a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo, né? Então, não vem das obras humanas.
e a restauração do relacionamento do ser humano com Deus se dá por meio de Jesus Cristo. E é esse o sentido, né, da palavra salvação, quando dizemos alguém que Jesus salva. Vamos para o nosso primeiro tópico. Aqui o primeiro tópico diz o seguinte: a salvação sob a graça de Deus. Então, ali diz a primeira ponto, a descrição do estado espiritual humano. O relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano. Estudando na lição anterior, o apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado. Mortos em ofensas e pecado, né? Andar segundo o curso desse mundo e segundo o príncipe das potestades do ar. É o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E andávamos nos desejos da nossa carne e também éramos por natureza filhos da ira. Então, é uma triste fotografia da raça humana. Então, quando falamos sobre a salvação, sobre a graça de Deus, nós vemos que esse livramento espiritual é um ato de soberana vontade de Deus e não vem da nossa própria justiça, não. A salvação é pela graça de Deus. Como nós vemos em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Também lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, também diz: e ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a nossa misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tá? Segundo ponto da nossa lição diz: mortos em ofensas e pecados. Ali a lição fala o seguinte: as expressões e vos vivificou e nos vivificou juntamente com Cristo revela a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus, e sem ela ninguém pode ser salvo. Mas há algo que precisa ser esclarecido: as expressões mortos em ofensas de pecado e mortos em nossas ofensas não devem ser entendidas literalmente por se tratar de uma metáfora, uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus, e não significa aniquilação espiritual total. Então, quando nós falamos aqui da incapacidade humana para salvar-se, assim como acontece em Romanos, que antes de apresentar uma exposição da provisão divina para a redenção humana, ou seja, desenvolver o tema da justiça de Deus pela fé em Jesus, previamente anunciado lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, nós vemos que o apóstolo apresenta primeiro a corrupção geral do gênero humano, como fala ali, né, em Romanos 1, capítulo 1, versículo 18 até o 32. E depois, da mesma maneira, ele procede lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 até o 10. Então, aqui o apóstolo mostra primeiro o estado de miséria em que vivia os efésios, né? Revela ali a fotografia espiritual de todos os seres humanos, capítulo 1, versículo 3, e uma maneira de descrever a situação espiritual de todos os seres humanos. Então, logo em seguida, apresenta a graça de Deus como fonte da salvação, né? E a descrição dessa apresentação aqui, a descrição dessa condição, né, pecaminosa da natureza humana, confirma a extensão da
corrupção do gênero humano, estudado no capítulo anterior. Então, o versículo 1 diz: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. E mesmo apresentando a expressão contundente que serve para reforçar a dura realidade do pecado, como fala o versículo 1, mortos em suas transgressões e pecado, o apóstolo Paulo, ele mostra o que pretende anunciar mais adiante, que a graça de Deus, com as palavras introdutórias, quando ele diz, ele lhes deu vida, quando vocês, tá? Então isso ele retoma mais adiante no versículo 5, né, dizendo, estando nós mortos em nossas transgressões, tá? E mais ali dessa vez, nessa passagem, o apóstolo se inclui, como o faz ali no versículo 3, né? Entre eles também nós todos andávamos no pecado. Então, sendo ele um judeu, nesse caso, se identifica também com esses mortos, usando a construção grega, né? Kai ontas, remas, né? Com isso, ele reafirma o que revela em Romanos, lá capítulo 3, versículo 9, quando ele diz, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrados que todos, tanto judeu como gregos, estão debaixo do pecado. Então, a morte, ela aparece como metáfora para tornar mais vívida e pitoresca, né, a gravidade da pecaminosidade humana. E aqui nós vemos que o apóstolo, ele usa mais duas expressões para mostrar a triste realidade ali de toda a raça humana, que os pecadores andam. Então, ele diz, segundo o curso deste mundo, que quer dizer, kata ton aiona tou cosmo. Então, quer dizer, segundo o príncipe da potestade do ar, né? O apóstolo, que está lá no versículo 2, o apóstolo, ele emprega a frase eulogia similar da segunda parte desse versículo mais adiante, ali em Efésios capítulo 6, versículo 12, quando ele diz, principados e potestades. Então, esses termos, em contra os principados, contra as potestades, aparece junto pelo menos 10 vezes no Novo Testamento. Então, ali os principados, que quer dizer em grego harkai ou archai, né? E cuja ideia é primazia e poder, e também ali as potestades, que em grego quer dizer eu sou exousiai, né? Denotam ali liberdade para agir. Então, Paulo, ele emprega o termo tanto para os anjos, que diz ali em Romanos 8 e 38 e Colossenses 1 e 16, como também emprega para os demônios, investidos ali de poder, como fala 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 e Colossenses 2 e 15. Então, desse modo, a expressão se refere a governos ou autoridades, tanto na esfera terrestre como na esfera espiritual. Mas, na segunda parte ali do versículo 2, é uma referência ao estado espiritual do mundo, tá? Quando olhamos a terceira parte, que afirma ali no versículo 2, a parte C, que diz, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, ali mostra que os pecadores são guiados pelo Espírito das trevas e são identificados por mais uma expressão, que quer dizer, filhos da desobediência, que revela ali o grave estado espiritual dos pecadores. Então, trata-se do Espírito do Deus desse sistema de coisas,
Como fala 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ali diz, nos quais o Deus desse mundo, que é Aion, né, cegou o entendimento dos descrentes. Então, ali na Almeida Revista Corrigida fala o Deus deste século, né, deste século. Em outras palavras, quer dizer o próprio Satanás. Então, já no versículo 3, depois de esclarecer ali a influência maligna atuante nos seres humanos, o apóstolo Paulo ele revela a inclinação da carne que leva aos desejos ilícitos e conclui afirmando que os pecadores são, por natureza, filhos da ira, como fala o versículo 3. Então, essa perícope introdutória, lá de Efésios capítulo 2, versículo 1 até o 10, resume todo o pensamento bíblico soterológico no que diz respeito à salvação pela graça de Deus e sobre a impossibilidade de alguém angariar a vida por seus próprios meios e esforços, tá? No terceiro ponto, aqui, nós vemos a Bíblia, a lição dizendo aqui, ó, a exegese dos versículos 8 até o 10. Essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça significa literalmente favor imerecido, o favor divino do qual não somos merecedores. E a salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. Uma boa exegese esclarece que a expressão isso é dom de Deus refere-se à salvação pela graça e não à fé. Contudo, como afirma a respeito o respeitado erudito da língua grega Robertson, a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. Então, de modo como dizia Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim, tá? Então, a salvação somente é pela graça, como nós lemos aqui na lição. O apóstolo Paulo ele mostra o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e como é possível a restauração à comunhão com Deus, né? Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa por si mesmo angariar a salvação por meio de seu próprio esforço e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, né? Senão por intervenção direta de Deus por meio do Espírito Santo. Então, os 3 primeiros versículos ali de Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 10, pode ser considerados um breve compêndio de expressões teológicas para descrever a pecaminosidade humana e do propósito ali mostrar a impossibilidade de alguém se chegar a Deus por seu próprio esforço. Isso porque nem mesmo deseja a salvação, pois seu pensamento é norteado pelos desejos da carne. Mas, a partir do versículo 4, Paulo começa a falar da graça de Deus e de sua iniciativa para salvar os pecadores, mostrando que nada podemos fazer em favor de nós mesmos para a salvação. Como fala ali o versículo 4 e 5, ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Versículo 4 e versículo 5. E quando vemos as expressões do versículo 1, ele deu vida, ou, como fala a Almeida Revista Corrigida, vos vivificou, ou ainda, lá no versículo 5 diz, nos deu vida juntamente com Cristo, ali revela a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus. Sem ela, ninguém
pode ser salvo. Então, essa passagem bíblica elimina qualquer pensamento pelagiano e semi-pelagiano, né? Tentando ali na tentativa de salvação com a ajuda humana ou de qualquer esforço adicionado para completar a obra de Cristo. Então, quando olhamos o termo graça, que significa literalmente favor imerecido, ou o favor divino, aqui nós vemos o apóstolo Paulo, ele mostra primeiro o estado de miséria do ser humano, como diz o versículo 1 até o 3. E logo em seguida ele apresenta a graça de Deus, a fonte da salvação. Então a descrição do estado espiritual humano, ele mostra a condição pecaminosa da natureza humana e confirma a extensão da corrupção do gênero humano. Então o apóstolo emprega aqui algumas expressões para reforçar a dura realidade humana de que não somos merecedores. Quando fala em versículo 8 e o versículo 9, ali Paulo diz: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, ou não vem de vocês. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então, a exegese do texto significa que a expressão isso não vem de vocês, é dom de Deus, não se refere à fé, mas, como diz a lição, a salvação, que é pela graça. Isso fica claro porque o apóstolo aqui ele emprega o pronome demonstrativo no gênero neutro, na forma touto, né? Que concorda com o substantivo neutro doron, ou dom, dádiva, né? No entanto, a cláusula ali, isso é dom de Deus, diz respeito à salvação pela graça, pois as palavras fé e graça, né? Pistis e charis, né? São femininas. Então, se essas expressões em tela se referisse à fé, o demonstrativo estaria nos feminino, teuté, né? Assim, a fé não está incluído no dom de Deus, como afirma, né, o respeitado erudito da língua grega, Robteson, né, como fala aqui na lição. A graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. Então, de modo como dizia a Norma Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Então, o dom de Deus é a graça, de modo que a fé vem antes da graça, antes da regeneração. Como diz João, capítulo 3, versículo 16, e Atos, capítulo 16, versículo 31, e Romanos 5, 1. Então, a salvação, sim, é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus. E esse dom não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa, né? Lá em Efésios capítulo 2, versículo 9 diz: não de obras para que ninguém se glorie. Mas há algo mais que precisa ser esclarecido. Então vamos lá. Aí as expressões ali do versículo 1, mortos em ofensas e pecado. E no versículo 5, mortos em nossas ofensas, não devem ser entendidas literalmente por se tratar de uma metáfora, uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual dos seres humanos. Então, entendendo que a morte espiritual, né, ou que morte espiritual, na Bíblia mostra que a humanidade caída está separada de Deus, como fala Isaías 59, 2. E não significa aniquilação espiritual total. Então, como que a humanidade morta espiritualmente pode reconhecer os atributos de Deus? É uma pergunta. A Bíblia ela mostra que isso é possível quando olhamos para Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20. Então, como pode Adão, já em estado de pecado, morto espiritual, ouvir a voz de Deus soar no jardim do Éden ali, né? Em Gênesis capítulo 3, versículo 10.
Então, apesar de a imagem de Deus no ser humano estar desfigurada, todos os seres humanos ainda são imagem de Deus, como fala Gênesis 9:6 e Tiago 3:9. Então, aceitar o convite do Espírito Santo para a salvação não é o mesmo que um esforço para angariar a vida eterna, tá? Não é a capacidade humana ou de capacidade humana. Deus, ele disponibilizou a salvação para quem quiser ser salvo, como fala Apocalipse 22:17. Então, a salvação, Deus propôs para todos os povos, tribos e nações, de maneira simples para que tanto os sábios como os indoutos pudessem alcançá-la. Então, a receita qual é? A receita é a fé em Jesus, como fala Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, você e toda a sua casa. Então, o ato de crer no unigênito Filho de Deus, conforme as Escrituras, significa ter a vida eterna. Como fala Tito, capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então, ali nós vemos trazendo salvação a todos os homens, na tradução brasileira e também na Almeida Revista Corrigida, e também ali se manifestou Salvador a todos os homens na Almeida Revista Atualizada e também na NVI. Então, trata-se de uma exegese ruim interpretar que essa graça salvadora se refere apenas à igreja, ou somente aos crentes, ou ainda só aos escolhidos. Pois a parte final do texto grego afirma passim ou anthropos, que quer dizer a todos os homens, ou seja, a todas as pessoas. Na verdade, essa é a intenção do Espírito Santo. A vontade de Deus é que todos os seres humanos sejam salvos, que deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Lá 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, na tradução brasileira, diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, tá? Também a Almeida Revista Corrigida fala isso, e também a Almeida Revista Atualizada fala, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e chegam ao pleno conhecimento da verdade. Então, o termo grego é claro ao mostrar que essa salvação se refere a todas as pessoas. O que essas duas passagens bíblicas revelam? Além de muitas outras, é que todos os seres humanos são saudáveis. A salvação está disponível a todas as pessoas e é a graça de Deus. Então, a salvação não é algo para o futuro. Tá? João capítulo 5 e 24 fala. Então, o pecador, ele recebe a vida eterna a partir do momento em que aceita Jesus Cristo e em sua vida como seu Salvador pessoal. Ou seja, quando passa a crer em Jesus. Então a receita é simples: crer no Senhor, né? Crer no coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e confessar publicamente o nome de Jesus. É o que afirma a Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 8, versículo 9 até o 10. Então, entendendo a dinâmica da salvação. Olha só, vamos aqui para o tópico 2. Ali diz, soteriologia, né, inadequadas na antiguidade. Mas antes de nós falarmos desse tema aqui, como é que nós vamos entender a dinâmica da salvação? A dinâmica certa da salvação. Das 5, ali, solai, fide, scriptura, Christian, gratia e del gloria, né, que quer dizer, a gratia é o tema mais controvertido. Então,
Os grandes teólogos da igreja, como Agostinho de Hipona, Lutero, Zwinglio, Calvino, Armínio, Wesley e os seguidores das respectivas linhas teológicas estão de acordo ali no que diz respeito à salvação somente pela graça divina, conforme a soteriologia paulina. E o termo graça significa literalmente favor imerecido. O favor divino do qual não somos merecedores. A graça não é mérito e nem o ato de o pecador receber a dádiva divina também é mérito. A diferença está ali na compreensão de cada um sobre o modus operandi, né, divino no processo salvífico. Então, Agostinho de Hipona, ele mudou o seu pensamento sobre a doutrina da graça de Deus durante ali do seu confronto contra o pelagianismo. E antes da controvérsia pelagiana, ele acreditava que Deus ali quer que todos sejam salvos, que Deus nunca viola o livre-arbítrio. Mas depois da discussão, Agostinho limitou a graça de Deus apenas para alguns escolhidos, né? É a doutrina da predestinação. Então, o que Agostinho chama de graça operativa é o monergismo, tá? O monergismo. Então, quando falamos aqui do monergismo, o termo aqui teológico, tá? Do grego é monos, que quer dizer único, e ergon, que quer dizer ação ou obra. Ou seja, uma única ação divina. Seria o modo como Deus opera na conversa, né, ou na conversão do pecador sem qualquer participação humana. Trata-se de um processo puramente divino. Então, nesse ensino, a regeneração é obra exclusiva de Deus, uma operação do Espírito Santo, sendo o ser humano completamente passivo à vontade humana, né? É zero. Então, mas essa doutrina não se sustenta biblicamente, pois está claro na Bíblia que existe a cooperação do divino e do humano para a salvação e para a construção do caráter humano. E essa doutrina é conhecida teologicamente como sinergismo, né? Que literalmente significa trabalhar juntos. Vem da preposição grega sim, né? Sim, S-Y-N, como conjunto, né? Com e junto. E de ergon, que quer dizer ação, obra. Isso foi bem explicado na segunda edição do Fórum de Teologia Pentecostal, realizado em Teresina, né? Ali nos dias 25 a 28 de junho de 2024, né? Sinergismo. Estabelece a doutrina da cooperação da vontade humana com a graça divina e vê a fé como uma resposta pessoal ao ato anterior, que nos chama a salvação a quem deseja responder. Então, esse conceito está de acordo com a Bíblia, porque cada pessoa pode aceitar ou recusar o chamado divino. E isso nós encontramos em Apocalipse capítulo 22 e 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça ou de graça a água da vida. Então, não há mérito algum alguém aceitar o convite para a salvação. Essa decisão vem da infusão do Espírito na vida humana, que o capacita para tomar a decisão. Mas tudo vem de Deus, como diz Efésios capítulo 2, versículo a 10. Então, o sinergismo não é semipelagianismo, não. São posições diferentes. Essa dinâmica sinergista é clara e frequente na Bíblia. Tópico 2 aqui fala sobre soteriologias inadequadas na antiguidade. Então, nós temos aqui
encontramos os reencarnacionistas. Vamos ler a lição? Com o termo soteriologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo e no sikhismo, né? É defendida por Hare Krishna, kardecistas e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um processo evolutivo até que esse ciclo da roda de renascimento pare de girar. Em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço e sem Jesus. Trata-se de uma crença antibíblica. Então, aqui a nossa lição nos apresenta, no tópico 2, soteriologias inadequadas no passado. Também no presente, né? A doutrina aqui que ensina a salvação como resultado de esforço pessoal ou como recompensa humana, ou por seus próprios méritos, existe desde os tempos dos primeiros cristãos. Então, os principais e mais conhecidos como os grupos antigos que defendem um pensamento soteriológico similar são os galacianistas, identificados como judaizantes, conforme estuda no capítulo 2, né? E os gnósticos, como diz o capítulo 3. Então, os membros desse movimento ensinavam a salvação através de um conhecimento místico e não pela fé, né, em Jesus. Então, a outra soteriologia inadequada antiga e ao mesmo tempo atual é o reencarnacionismo, né? O registro mais antigo da crença reencarnacionista apareceu nos Upanishadas, né? Upanishadas, que a parte mais importante dos Vedas, escritos sagrados do hinduísmo, datado de 2000 a.C. A maior parte dessa crença é derivada do hinduísmo e, na atualidade, o Brasil, conhecido no Brasil, né, é o sistema kardecista, tá? Kardecista. Quando falamos sobre a reencarnação, não é o mesmo que encarnação. A Bíblia fala de encarnação do verbo como outra maneira de dizer que Deus se fez homem. Jesus Cristo, pois Jesus veio em carne, como nós encontramos em João capítulo 1, versículo 14, e 1 João capítulo 4, versículo 1, e 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. O termo reencarnação significa voltar na carne. Então, os seus adeptos acreditam que na morte física a alma não entra num estágio final, mas volta ao ciclo de renascimento, evoluindo ou regredindo. Outros creem que a alma pode se transmigrar para seres inferiores, como animais ou até mesmo insetos, como o movimento Hare Krishna, né, na atualidade. Então, no hinduísmo, essa doutrina é chamada de sânscrito, né? Língua sagrada dos Vedas, né? De samsara, que significa passagem por estágios sucessivos. E ainda, né? Vagueação interminável da alma, tá? Que quer ali dizer, né? O reencarnacionismo é uma crença defendida por quase todas as religiões derivadas do hinduísmo, tá? Mas era também defendida no Ocidente, na Antiguidade, na Grécia e também em Roma, tá? Então nós vemos aqui entre eles estão o matemático grego Pitágoras, né? E o principal ali expoente da estoica, né? Sêneca,
orador e poeta, filósofo e político e também senador romano. Temos também aqui na lição, né, o ponto 2, o tópico 2, os galacionistas. É o nome dado aos legalistas judaizantes opositores do apóstolo Paulo na província de Galácia. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. A verdade bíblica é que, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. No terceiro ponto, nós temos aqui os gnósticos, que diz assim a lição: no campo soterológico, eles apregoavam uma visão dualistas do universo. O maniqueísmo, né? O que é isso? Fundador de Mani, 216 a 276, na Pérsia, atual Irã. Seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz. E os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Então, deste modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, gnose, né? Uma espécie de iluminação especial, espiritual, limitada aos espirituais. Os demais são pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento. De fato, sabemos da existência do mal proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus e o seu Filho Jesus Cristo. A salvação é para todas as pessoas. Então, todos os ramos reencarnacionistas, eles defendem a imortalidade da alma, acrescida de invenções. E os antigos hindus, os gregos, os gnósticos e os kardecistas, eles têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo até que esse ciclo da roda de renascimento pare de girar. Então, como diz a lição, a doutrina da reencarnação é colocada como única que corresponde à ideia da justiça de Deus, no sentido de aperfeiçoamento moralmente o ser humano, tá? Trata-se de uma crença em que o Senhor Jesus não faz parte. O Allan Kardec, ele escreveu: a doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, né, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus com respeito aos homens de condição moral inferior. A única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. Então, a razão assim nos diz, e é o que os Espíritos nos ensinam. Isso é o escrito de Allan Kardec, né? Um reencarnacionista, né? Ou que defendia essa doutrina reencarnacionista. Agora nós vemos que essas crenças, elas são contraditórias ou contrárias à teologia bíblica, porque nelas não há espaço para a doutrina da ressurreição dos mortos, de redenção pela fé no sacrifício de Jesus no Calvário, do julgamento divino sobre os infiéis e também do inferno ardente, tá? Então nós temos aqui, trata-se de uma oposição à fé cristã, a doutrina da salvação pelo esforço humano, pregada também pelos muçulmanos, pelos mórmons, testemunhas de Jeová, kardecistas e por diversos ramos do espiritismo. E além disso, trata-se ainda também da doutrina da segunda oportunidade, defendida geralmente pelos grupos religiosos heterodoxos. Vamos lá. Terceiro
ponto diz aqui, o terceiro tópico diz o seguinte: soteriologias inadequadas, né, de hoje. Nós temos aqui o islamismo. Segundo essa religião, se as boas ações superarem as más, tais pessoas irá para o paraíso, como diz o Alcorão, né? Eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Segundo os escritos do Alcorão, diz: Alá não ama os agressores, Alá não ama a nenhum ingrato pecador, tá? Esta é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. Na concepção do islamismo, não há necessidade de expiação. Logo, não existe salvação como no sistema cristão. A salvação no contexto deles é por mérito, pelas obras, mas é luz da Bíblia. O pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa publicamente o nome de Jesus. Já com respeito, no ponto 2, as testemunhas de Jeová, ali diz o seguinte: a salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa delas, diferente do que ensina a Bíblia. Existem dois grupos de salvos, um que tem o direito ao céu, restrito a 144 mil, que é a classe dos ungidos, e o outro grupo, que é a classe da grande multidão, e a que vai herdar a terra, segundo a teologia do movimento, né, das testemunhas de Jeová. Seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo, Jesus não é o mediador delas, nem tem esperança de salvação. A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo, como diz Romanos 8 e 9. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, como diz João capítulo 1, versículo 12. Então, ainda temos no terceiro ponto a teoria do mormonismo. Os mormons, eles creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação. E numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças, eles consideram ordenanças, segundo o artigo 3 e 4 das regras de fé. Fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão e imposição de mãos, mas há outros requisitos. Um deles é aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois elas nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador. A Bíblia ensina que Ele é o único Salvador. E a salvação não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas obras ou pelas boas obras, mas somente pela graça, mediante a fé. Existe apenas uma salvação e ela está à disposição de todos os seres humanos. Então, a Bíblia, ela ensina ser a morte o caminho sem retorno. E que ao ser humano está ordenado sofrer ou morrer uma só vez. Como fala 2 Samuel capítulo 2, versículo 22, como fala Salmo 72, versículo 39 e Hebreus 9, 27. Então, essas passagens mostram o quão antibíblica é a doutrina da reencarnação. O Senhor Jesus, ele morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário. E nada há mais que possa salvar o ser humano. Só Jesus. Ele é o único Salvador. Ele mesmo há de julgar o mundo
os vivos e os mortos, como fala Atos, capítulo 17, versículo 31, e 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Então, vamos para a conclusão da nossa lição, que diz o seguinte: entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus, e isso é um ato soberano de sua graça e bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Graça não é mérito. E nem o ato de o pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Então, assim nós terminamos esta lição. Vamos para o nosso questionário, que diz o seguinte, revisando o conteúdo aqui da nossa lição. Primeira questão diz o seguinte: o que a Bíblia quer dizer quando fala de morte espiritual? Resposta: por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus, como diz Isaías 59:2. E não significa aniquilação espiritual total. Segunda questão: o que esclarece uma boa exegese sobre a expressão "isso é dom de Deus"? Resposta: uma boa exegese esclarece que a expressão "isso é dom de Deus" se refere à salvação pela graça e não à fé. Terceira questão: quais os 3 principais movimentos dos primeiros séculos cuja soteriologia é inadequada? Resposta: as reencarnacionistas, galacionistas e os gnósticos. Tá? Quarta questão: quais as 3 soteriologias inadequadas de hoje? Resposta: o islamismo, as testemunhas de Jeová e o mormonismo. Quinta e última questão: o que ensinam os teólogos das testemunhas de Jeová sobre a classe da grande multidão? Resposta: seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo. Jesus não é o mediador delas, nem tem esperança de salvação. Então, aqui finalizamos mais esse estudo da nossa lição 11, tá? E convidando aí a todos a estarem compartilhando, estarem aí se inscrevendo em nosso canal, tá? Em nossas páginas, tá? Temos aí a nossa escola teológica também, os irmãos desejarem estarem participando conosco. A Etebal aqui é a escola teológica, né, brasileira aqui da Austrália, tá bom? Vamos agradecer a Deus. Pai querido, te agradecemos por mais esta lição, te agradecemos por mais esse estudo, Senhor, concernente, Senhor, à salvação, Pai Santo, que ela é por meio da graça, Pai. Deus, aqui nós aprendemos a, Senhor, estarmos combatendo contra as heresias, Senhor, as falsas teorias, Pai, levantadas e pregadas por seitas, Senhor, que distorce a tua palavra. Deus, abençoa cada professor que estará preparando as suas aulas. Abençoa cada classe, abençoa cada ouvinte que estará, Senhor, assistindo esta aula, Pai. Abençoa poderosamente, Senhor, a tua igreja, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.